Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre política, direito e política. Eu quero continuar tratando com vocês do que no slide aqui eu estou chamando de tendência temática. Penso ser uma tendência, uma perspectiva que tem acontecido nessa judicialização da política, nesse ativismo judicial, seja lá como você queira chamar isso. Vamos lá. Nessa ideia de controle social por meio do direito, controle da política por meio do direito, eu estou aqui no slide 2 e estou vendo aqui o controle sobre a política. Por exemplo, numa dimensão constitucional. Tá? É o slide. O controle sobre a política numa dimensão constitucional. Vendo se o processo político ele se submete ao rito constitucional. Temos um controle sobre as políticas públicas, que eu acho que essa é a tendência do edital, né? Políticas públicas e o papel do judiciário. Temos também, e essa é a tendência que eu acho que tem acontecido, um controle sobre os políticos. E aí, não vai ser um controle numa dimensão governamental, não. Vai ser um controle numa dimensão administrativa. Por que eu estou chamando atenção para esse ponto, para esse aspecto específico? Porque eu me lembro que, recentemente, neste governo, tentou-se nomear o chefe, né, como é que chama lá, o comando da Polícia Federal, e essa nomeação ela foi sindicada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente anterior tentou nomear uma ministra de Estado, que era filha de um presidente de um partido, também foi sindicado, foi rejeitada essa possibilidade judicialmente. E no tempo da Dilma, ela tentou nomear o Lula e essa nomeação foi também indeferida pelo Poder Judiciário. Então entenda uma coisa. Essa ideia de judicialização da política, nós temos o controle da política, o controle na dimensão constitucional. O controle de constitucionalidade significa dizer, em última análise, que um tribunal formado por juízes não eleitos, eles desconstituem uma decisão proferida pelos representantes do povo. Então, do ponto de vista político, o controle de constitucionalidade tem esse aspecto, esse viés político. Temos o controle sobre as políticas públicas, que eu acho que essa é a tendência, né? Controlar como é que o Poder Executivo, por exemplo, tem tratado o meio ambiente, isso está na mesa do Supremo Tribunal Federal, que é essa dimensão governamental. E essa terceira dimensão, que eu acho que é uma tendência, é essa dimensão em que o controle ele age sobre os políticos, numa esfera mais administrativa, o que há pouco tempo atrás a gente não encontrava esse tipo de controle. Então, são três esferas distintas e complementares, né, dessa ideia de controle pelo Poder Judiciário. O controle judicial de constitucionalidade. Qual é o objetivo? Preservar as regras que presidem o funcionamento da polity. Nós vamos ver esses conceitos mais abaixo. Polity democrática. Numa segunda esfera, o controle da forma e do conteúdo das políticas, que é chamada policy. E, uma terceira esfera, o controle especificamente dos ocupantes dos cargos públicos. Essa é a tendência. O judiciário ele passa a controlar a conduta pública, a conduta administrativa dos administradores públicos e o próprio escolha dos administradores. Então, o que está acontecendo? Nessa tendência, que eu estou chamando aqui de tendência, a única conclusão possível e segura que você pode mencionar é que esse tipo de controle ele vai elevar o nível geral de responsabilização e accountability do sistema político. O sistema político inteiro ele passa a ter que prestar contas ao judiciário. Ele passa a ser controlado pelo Poder Judiciário. Então entenda essas três dimensões. Por que eu estou chamando a atenção de vocês dessas três dimensões? Porque isso vai se voltar contra ou a favor do próprio judiciário, que é o slide 3. E aí eu peço muita atenção para vocês para esse slide 3. Por quê? Esse slide 3, ele está falando aqui das estratégias nacionais do Poder Judiciário nesse sexênio aí, de 2021 a 2026.
Nessa disposição sobre a estratégia nacional, nós temos um consideranda que eu acho interessante, que é esse, diz assim, ó, a celebração do Pacto pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário. O Judiciário, quando ele celebrou esse pacto, ele tentou internalizar, difundir e auxiliar o processo de implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas no Brasil. Tá bom? Artigo 3º, parágrafo 2º. Ele menciona de novo os objetivos e desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. No slide número 4, eu menciono a Resolução 410 do CNJ, que é de agosto do ano passado. E aí tem uma palavrinha que eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção. Que palavrinha é essa? A palavrinha é chamada integridade. Vamos lá. Sabe esses objetivos que nós mencionamos agora há pouco? O objetivo número 16, ele prega a redução substancial da corrupção e do suborno em todas as suas formas pelo desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Com base nisso, que a gente sempre observou um controle do judiciário, inclusive nas nomeações dos agentes políticos. É essa a terceira dimensão que eu estou chamando a atenção. Mas, com essa resolução, o que o judiciário está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou controlar os outros poderes e vou passar a controlar também o poder judiciário, internamente. Então, anota essa palavra pode estar na sua prova. A palavrinha é chamada integridade. Por quê? Porque isso está no Código de Ética da Magistratura, isso está nos Princípios Gerais de Bangalore. E em razão dessa Resolução 410, eu acho que isso ganha um destaque muito grande. Em resumo, o Judiciário ele tenta impedir a corrupção nos outros poderes. E a partir de agosto, isso também se torna prioritário para o Judiciário internamente, nessa função de controle interno, que é feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Então note que nessa resolução, que eu recomendo que você leia a resolução, os consideranda aparece a palavra integridade várias vezes. Então, atenção a isso. Nos Princípios de Bangalore, e eu queria muito que vocês lessem, não todos os princípios, mas pelo menos a independência judicial e agora esse princípio da integridade. Veja só o que diz o comentário de Bangalore. Você vai ler os princípios e os comentários, tá? Diz assim, ó, se ele próprio, aí eu coloco entre colchetes o juiz, condena publicamente o que faz na vida privada, será considerado hipócrita. Isso, inevitavelmente, conduzirá a uma perda da confiança do público com relação ao referido juiz, o que pode se transferir para um judiciário em geral. A integridade é concebida, por intermédio dessa Resolução 410, da seguinte forma: alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns, que sustentam e priorizam o interesse público sobre os interesses privados no setor público. E junto nessa mesma resolução vem a conceituação de compliance. Leia a resolução, que é muito importante. Quer dizer, tem um aspecto administrativo lá, mas leia os conceitos, que eu acho que são importantes para vocês. Tá? Então, o compliance, que tem como objetivo prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes e irregularidades de atos ilícitos praticados pelos membros ou servidores do Poder Judiciário. Então, muita atenção a essa palavrinha integridade. E aí, você vai pegar o Código de Ética na Magistratura, artigo 15 a 19, e você vai ver lá como é que essa palavra integridade, como é que esse valor integridade pessoal, ele aparece de forma assim muito nítida no Código de Ética. Então, basicamente, a integridade aqui é um valor que força os magistrados e todos os agentes importantes do Poder Judiciário a priorizar o público sobre o privado. Tá bom? E guarde essa frase e leia o Código de Ética nos artigos 15 a 19. E o valor 3 dos princípios de Bangalore. Né?
A integridade é essencial para a apropriada desincumbência dos deveres do ofício judicial. Faça um paralelo entre um judiciário íntegro e legitimidade. Sabe por quê? Porque grande parte dos fundamentos dessas normas dizem respeito a uma tentativa de resgatar uma confiabilidade que o próprio judiciário tem perdido e tem constatado essa perda. Se você pegar os considerando da resolução que eu pedi para você ler, você vai ler assim, ó, considerando a necessidade de resgatar a legitimidade do Poder Judiciário. Se é o fundamento para poder fazer essa norma, significa que o pressuposto é o próprio Judiciário reconhece que tem perdido a legitimidade. Tá bom? Faça um paralelo, portanto, entre legitimidade e legitimidade do Poder Judiciário e integridade, tá bom? Leia os valores, os princípios de Bangalore e os valores no Código de Ética da Magistratura. Pronto, feita essa dica, vamos conceituar aqui em que consiste esse negócio chamado de política pública. O que é isso? Já que nós estamos falando do controle judicial de políticas públicas, o que é uma política pública? Lembra quando a gente falou de política e nós dissemos que a política é um processo deliberativo que gera um efeito vinculante, que cria o direito? Pronto. A política pública, ela visa atingir determinado fim. O Estado, ele sozinho ou por parcerias, ele vai prestar determinado serviço. Temos uma demanda social importante. Como é que o Estado resolve, ou atinge, ou entrega essa demanda? Por intermédio de políticas públicas. Então, conceito de políticas públicas é um programa de ação governamental. Esse programa ele é resultado de um processo que é juridicamente regulamentado. Não é igual à política, que não tem regulamentação jurídica. A política pública ela tem uma regulamentação específica. E esse processo para a criação da política pública pode ser um processo eleitoral, pode ser um processo orçamentário, legislativo, administrativo e, o que eu acho que o edital está pedindo para que a gente faça, um processo judicial. Como é que é possível você criar políticas públicas por meio de sentença, de decisão interlocutória, decisão monocrática e etc. Lembrem-se e façam paralelos com coisas que vocês já sabem. O princípio da finalidade, que é um princípio que não está expresso, né, na Constituição, mas tem constitucionalista que coloca ele dentro da legalidade, tem constitucionalista que coloca ele dentro da impessoalidade, ele tem tudo a ver com a política pública. A finalidade do Estado não é para poder preservar os interesses particulares. Lembrem-se da integridade. A finalidade do Estado é a prestação de serviços públicos. E essa prestação se dá por intermédio das políticas públicas. E aqui tem um conceito que eu achei interessante que eu trouxe para vocês. Política pública é um programa de ação governamental que visa coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização dos objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Geralmente, a política pública ela é coordenada, criada, gestada pelo Poder Executivo. Mas não só. E aí, o que o edital quer é que a gente trate disso do ponto de vista do Poder Judiciário. Poder Judiciário e as políticas públicas. E aqui embaixo, eu só trato com vocês de pequena diferenciação. Pode ser que tenha um item, imagina, um item no edital, a letra B da pergunta, dizendo para você diferenciar política pública e plano de governo. São expressões sinônimas? Não, não são expressões sinônimas. Tem a proximidade? Tem proximidade. Mas a política pública é uma política que não está preso, não está atrelada a uma escolha daquele governante específico. Pelo menos em teoria, não deveria ser assim, né? O plano de governo é a promessa que o governo, aquele governante da ocasião, daqueles 4 anos, ele faz pedindo o voto da gente. Então ele tem um plano, ele tem uma meta para atingir. Mas essa meta não se confunde com política pública. A política pública ela é elaborada para perpassar os governos, ela transpassa os governos. A política pública ela é muito mais ampla, ela visa uma coisa de longo alcance, diferentemente de um plano de governo. Tá? Então fica essa referência aí para você pensar na diferença entre política pública e plano de governo. São parâmetros que eu acho que são interessantes. Pronto, aqui
tratamos dessas dimensões da política. Em inglês, eles usam 3 termos para retratar essas dimensões da política. Polity, que nós já tratamos aqui, já falamos, politics e policy. Polity, politics e policy. Vamos lá. Quando você está falando de um parâmetro geral, né, que trata do jogo político, nós estamos falando da polity. Mesmo que haja oposição em um país, em uma realidade, é necessário que essa oposição ela respeite um consenso mínimo pactuado entre os diversos atores políticos. Você quer ver um consenso mínimo que está muito na moda, que está sendo questionado? É o seguinte, olha, de 4 em 4 anos, nós estabelecemos isso como parâmetro na nossa Constituição. De 4 em 4 anos, nós vamos fazer uma eleição para saber se as pessoas estão gostando desse governo ou não. Se a pessoa não receber a quantidade de votos e perder, ela entrega o poder para outra pessoa. Isso é polity. E não pode ficar criando caso, não pode ficar questionando isso, porque isso faz parte desse consenso mínimo. De 4 em 4 anos, tem eleições e a pessoa que perde eleições entrega o cargo para outra pessoa. Tá bom? Essa é a chamada polity, possui uma normatividade constitucional. Temos também um jogo político, que é a politics, que em inglês é chamado de politics. São os embates que acontecem dentro do parlamento, de oposição, situação, para poder fazer prevalecer determinadas decisões importantes. Essas são as chamadas, é o jogo político, é a politics. No slide está dizendo um relacionamento dinâmico entre os atores políticos, que eles vão conflitar, vão divergir entre si para poder fazer prevalecer determinada política específica. E, por fim, uma normatividade que é chamada de governamental, que é a policy. Isso aqui é que é chamada política pública, é o resultado desse jogo político. Então, dentro da esfera, da dimensão da politics, eles têm um embate. Por exemplo, vamos criar um sistema de cotas para o concurso da magistratura. Não vamos criar, que eu acho isso injusto. Eles debatem, discutem, deliberam, e aí vai sair um vencedor. Vencido o debate, você cria a política pública, que é essa policy, que decorre dessa vitória, da derrota dos diferentes atores políticos. Então guarde essas 3 palavrinhas para você diferenciar polity, politics e policy. Tá? São as 3 dimensões da política em inglês. Muito bem. Em relação às políticas públicas, que nós mencionamos e colocamos aqui nessa caixinha da policy, né? Nós temos fases, ciclos de políticas públicas. É o que o nosso edital está mencionando aqui. Judiciário como poder político. Políticas públicas e o papel do judiciário. Tá? Item 7 da letra E, teoria geral da política. Vamos lá entender como é que o judiciário pode trabalhar nesse negócio, mas para eu falar sobre isso, a gente precisa falar um pouco sobre políticas públicas em si. Para falar de políticas públicas, uma coisa importantíssima é entender como se criam políticas públicas. Vamos lá. Primeira fase, ou primeiro ciclo de políticas públicas é o seguinte: a gente precisa encarar determinados fatos sociais e perceber esses fatos como algo problemático. A gente precisa definir o problema. Entenda que nós passamos anos e anos a fio, infelizmente, achando normal, natural, que uma mulher fosse objeto de propriedade do homem. Certo? Então, pode matar. Está defendendo a honra dele. Não tem problema. À medida que nós, felizmente, evoluímos e nós nos instruímos, a gente começa a achar esse tipo de situação injusta. Criamos um direito específico em relação a isso, chamado direito da antidiscriminação, que estuda esses critérios injustos de discriminação na sociedade. Então, à medida que o tempo passa, o que antes pode não ter sido um problema, passa a ser um problema. Violência no trânsito, violência doméstica. Então, a primeira fase, ou o primeiro ciclo da política pública é definir um problema. Ponto. Segunda fase da política pública,
colocar esse problema na agenda política nacional. Porque de nada adianta as pessoas ficarem falando na vizinhança, na rua, na vizinhança, no banco da praça, se isso não se torna, não for colocado na agenda política nacional. E aqui, já que o nosso edital fala desse autor, o Habermas, ele trata do parlamento como uma caixa de ressonância. Por quê? Porque esse disse-me-disse, essa falação, essa fofoquinha, essas coisas que as pessoas vão dizendo, não ganham a dimensão, não são inseridas na agenda política nacional. E aí a imprensa tem um papel fundamental nisso, porque ela pega esse problema que é difundido, né? Que ele é pulverizado na sociedade, e diz o seguinte, gente, não é um problema só individual, isso é um problema social. A cada, sei lá, 20 minutos uma mulher morre de pancada no marido, do namorado, do ficante, do crush. Então, não é uma coisa pulverizada. Nós temos que colocar isso na agenda política nacional, pública nacional, e criar uma política pública em relação a isso. Então, percepção do problema é a primeira fase. Segunda fase é colocar isso na agenda política nacional e lembrar da força dos meios de comunicação social e agora das redes, das mídias sociais. Isso tem um papel importante para colocar isso na agenda política nacional. E aí, só para encerrar o assunto do Habermas, quando ele fala que o parlamento é uma caixa de ressonância, é muito comum você ver um parlamentar falando lá, isso em qualquer caso legislativo, pode ser no Congresso Nacional, pode ser numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, o parlamento está inflamado, falando alguma coisa, e aí quando a Câmara vira, o plenário está vazio. Significa que ele não está falando para ninguém? Não. Ele está falando num lugar que é a caixa de ressonância. O que se discute ali, o que se debate ali, pode gerar, pode trazer para as pessoas uma preocupação sobre esse fato. É certo que hoje as redes sociais elas estão à frente, inclusive da mídia. E às vezes as coisas só chegam na agenda política nacional não por intermédio do parlamento, como sempre aconteceu tradicionalmente, mas por intermédio das redes sociais. Tá? Então, primeira fase, percepção do problema. Segunda fase, colocar esse problema na agenda política nacional. Terceira fase, elaborar o programa. Bom, percebemos, nos incomodamos com o fato que é socialmente relevante, colocamos esse fato na agenda política nacional, agora a gente precisa fazer o quê? Elaborar um programa, elaborar a política pública. E aí nós vamos formular um caminho para poder atingir a resolução desse problema através de formulação a partir das alternativas existentes. Então, vamos criar um método, um programa, uma estratégia, uma ação específica para resolver esse problema. Terceira fase. Quarta fase, decidir. Achamos problemático, colocamos isso como na agenda política, achamos que temos que resolver, criamos um problema. E aí note que a quantidade de pessoas que participam desse processo vai diminuindo. Toda a sociedade ou toda aquela classe, depois que as pessoas que podem têm voz para ser ouvida vai diminuindo, elaboração de programa, um corpo técnico menor e normalmente quem decide é uma pessoa só. É o governador, é o prefeito, é o chefe da seção, entenderam? É ele que vai decidir se vai implementar aquela política pública ou não. O que vai ser determinante aqui? Dinheiro, a opção política, se vale a pena fazer isso às vésperas da eleição ou depois da eleição. Vários elementos, eles influenciam a decisão. Uma vez decidido pela implementação da política pública, vem essa fase da execução, efetiva execução. Bom, decidiu que não, arquivou aquilo, acabou. Decidiu que sim. Então, a próxima fase é executar aquela política pública. Construir o hospital, construir a escola, comprar o ônibus escolar para poder levar as crianças para a escola ou não. Criar uma lei seca, por exemplo. Fazer um código de processo civil. Professor, como assim código de processo civil? Vamos imaginar que o CPC é uma política pública de tratamento de conflito. Como é que o juiz julga os conflitos que chegam a ele? Bom, resolução de conflito não é uma política pública? Tanto é que no artigo 1069 diz assim, o CNJ promoverá periodicamente pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade.
Os processos estão andando mais rápido, os processos estão sendo melhor tratados, os precedentes estão sendo utilizados adequadamente, tá? Das normas previstas desse código. Então pensa que as ações do Estado elas são enxergadas como políticas públicas. Depois da implementação, tem a última fase que a gente normalmente esquece, mas vocês não vão esquecer, que é a fase da avaliação. Quem avalia as políticas públicas? As pessoas que se beneficiam das políticas públicas. A melhor forma de avaliar as políticas públicas é por intermédio do quê? Do voto. As pessoas votam para manter mais 4 anos daquela política pública. Ou votam para tirar aquela política pública e colocar outra no lugar. Tá bom? Qual é a crítica que é feita nessa ideia do papel do judiciário nas políticas públicas? Os ortodoxos, eles vão dizer para a gente o seguinte: o juiz não entende política pública, ele não tem expertise necessária para poder criar a política pública. E mais uma crítica que é bastante contundente, bastante pertinente, eu acho, é que quando você profere uma sentença para que o município onde você vai estar lotado, lá em Minas Gerais, implemente uma política pública específica, se a sentença transita em julgado, não tem avaliação. Entenda, quando você tem uma política pública para fazer mais justiça e você cria uma política de cotas, por exemplo, essas cotas elas têm que ser obrigatoriamente temporárias. Por quê? Porque senão os cotistas eles vão passar os não cotistas e vão nunca mais deixar de ascender. É necessário fazer avaliações periódicas dessas políticas públicas para saber se elas funcionam ou não. Às vezes, ela já exauriu, ela já cumpriu o papel a que destina. Então, você não precisa mais ficar jogando dinheiro, alocando recursos naquela política pública. Muda o foco. É necessário avaliar a política pública para poder saber se está valendo a pena ou não. Se a política pública é criada por decisão judicial, transitada em julgado, irrecorrível, se a população não gostar ou se a política for mal formulada, como é que se resolve isso? Entenderam a crítica? Outra crítica em relação ao controle ou à criação judiciária de políticas públicas. A criação judiciária ela pula etapa, ela queima etapas. A sociedade ela não percebe aquilo como problema. Isso não é colocado como na agenda política. Isso não é debatido pelos atores importantes. Isso é debatido dentro de um processo. Às vezes por uma associação, Ministério Público, Defensoria Pública, e de forma, às vezes, dissociada da demanda da sociedade especificamente. Então, judicialização da política pública pode queimar etapas. E nessa queimada de etapas, você pode criar uma política pública que não é tão adequada como seria se tivesse sido feita pelo poder competente, normalmente poder executivo. Bom, isso quer dizer que política pública não entra no judiciário. Não. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo que tem locais para que isso aconteça. E aí, vamos ver algumas políticas públicas que são criadas dentro do judiciário. Então, a partir do slide número 10, você encontra várias resoluções que tratam especificamente de políticas públicas criadas pelo Poder Judiciário. Mas essas políticas aqui não são políticas que invadem a competência dos outros poderes ou que queimam as etapas. Não. Dentro do CNJ, você tem pessoas, um deles inclusive se formou comigo aqui na UNB. Tem pessoas que são especialistas na criação de políticas públicas. Então, o locus adequado é o locus administrativo, né, que é o CNJ. Então, dê uma olhadinha nessas resoluções de janeiro de 2022. Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa, combate à intolerância dentro do Poder Judiciário. Não é que o Judiciário vai se tornar um agente político e vai fazer isso disseminar. Por via reflexa, acaba fazendo, mas isso entra dentro do Poder Judiciário. Então, se alguém falar assim, ó, política pública é um ato que não deve acontecer no Judiciário. Não. Tanto deve como tem acontecido diversas vezes. Está aqui, ó, várias resoluções. Política Nacional de Segurança, Política Nacional para o Meio Ambiente. Olha só, gente, que legal. Política Nacional de Atenção à Pessoa em Situação de Rua e as suas interseccionalidades. Interseccionalidades é quando a pessoa submete a vários critérios de discriminação injustos.
Então você tem, por exemplo, o racismo e o sexismo funcionando de forma integrada contra uma pessoa só, tá? Interseccionalidade é o tipo de expressão que está nesse direito da antidiscriminação. Então o que você vai fazer? Você vai olhar, não precisa ler as resoluções, mas leia esses títulos aqui e guarde para você que o Poder Judiciário, desde 2010, vem criando políticas públicas por intermédio do CNJ, tá bom? Tem uma política pública especial que ganha um destaque, sobretudo, quer dizer, antes da pandemia já era uma coisa muito evidente, e durante a pandemia se agravou ou se difundiu ainda mais, e hoje continua forte, que é a política pública sobre medicamentos, né? É a chamada judicialização da saúde. Tem gente estudando isso dentro do judiciário, tem gente estudando isso na medicina, tem gente estudando isso na farmácia, em vários lugares. Eu queria só que você lesse esse RESP aqui, 1.657.156, para você ver um parâmetro importante. E eu só vou dar destaque a uma coisa. Uma das críticas que são feitas ao judiciário ao implementar políticas públicas ou determinar a implementação de políticas públicas é que o Poder Judiciário, além de violar a separação de poderes, além disso representar um déficit democrático, porque, afinal de contas, o juiz não é eleito, além da falta de vocação para macro-justiça que está no judiciário, o judiciário não tem essa expertise. Então, é necessário que ele deixe essas políticas públicas serem formuladas seguindo o ciclo das políticas públicas pelo órgão competente. E uma das críticas é a seguinte: o judiciário, ele, quando manda implementar uma política pública, ele transfere recurso. Quando o judiciário manda comprar um medicamento caríssimo, ele transfere o recurso de toda a sociedade para uma pessoa só. Tá bom? O STJ, atento a essa crítica, nesses parâmetros criados aqui por esse RESP repetitivo, 1.657.156, ele diz o seguinte: olha, é necessário para que você forneça um medicamento fora da linha do SUS que tenha um laudo médico dizendo que a política pública ela existe, mas essa política pública não serve para o meu corpo, para a minha doença específica. Por isso é necessário o laudo. É necessário que o medicamento esteja registrado na Anvisa, coisa que o STF posteriormente minimizou um pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre a incapacidade financeira do paciente. É necessário para que você adquira um provimento jurisdicional positivo para a compra de medicamento fora das políticas públicas do SUS, registrado na Anvisa, mas não dentro dos protocolos clínicos do SUS, que você demonstre que você não pode pagar por conta própria aquele medicamento. Ou seja, o STJ, ele reconheceu a crítica e tentou resolver o problema. Se a pessoa consegue pagar do próprio bolso, eu não vou transferir dinheiro da sociedade para esse privilegiado. Tá bom? Só queria dar esse destaque. E eu queria muito que você lesse também relesse, no caso, RE 657.718, onde o Supremo vai estabelecer alguns parâmetros sobre medicamentos medicamentos não registrados na Anvisa. Só um parênteses, fiz um processo essa semana, 1 minuto de voto para o desembargador, e descobri uma coisa que eu lendo assim por cima não tinha constatado. Mas eu estou vendo algumas reclamações no Supremo dizendo o seguinte: aqui restou decidido que, se o medicamento não está registrado na Anvisa, a competência para julgamento é da União, portanto, Justiça Federal. E aí, um debate que aconteceu e que não estava muito claro lá no acórdão, mas que nos embargos de declaração eles aclararam, mas não deixaram claro na ementa, é que os medicamentos também fora dos protocolos clínicos do SUS também são de competência da União. A União tem que participar do processo. Se a União tem que participar do processo, a competência também é da Justiça Federal. Então leia o RE 657.718. Tá? Vamos agora, a gente tratou aqui da política pública, vamos agora tratar dessa ideia de juiz e construção da democracia. Vamos lá. Estou no slide número 17. Esse slide ele faz várias perguntas para vocês raciocinarem, para vocês pensarem um pouco. Basicamente,
essas perguntas, elas tratam do papel da jurisdição constitucional na democracia. E aí preste atenção numa coisa. E aí eu vou pedir para você ler ou reler um texto que é muito famoso, que provavelmente todo mundo já leu, que é o chamado Neoconstitucionalismo, do professor Luiz Roberto Barroso. Por quê? Quando eu coloquei aqui no slide jurisdição constitucional, eu falei assim, ó, não, papel do judiciário na democracia, né? Que é o que basicamente está escrito no nosso edital. Mas não, eu preferi colocar jurisdição constitucional. Por quê? Quando eu estou falando de jurisdição constitucional, eu não estou falando de Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando do juiz de primeira instância. Daí a importância desse artigo de neoconstitucionalismo. Uma das faces, um dos aspectos do neoconstitucionalismo é que existe uma expansão da jurisdição constitucional. Se você não leu o artigo, leia o artigo. Neoconstitucionalismo, Luiz Roberto Barroso. No Google vai sair fumaça no seu computador de tantos artigos que tratam do mesmo tema sobre isso. Mas leia o texto do Luiz Roberto Barroso, não os comentadores. Tá? Um dos marcos do neoconstitucionalismo é essa ideia de expansão da jurisdição constitucional. Com esse pós-positivismo, esse neoconstitucionalismo, o que é importante saber é que antes a jurisdição constitucional estava concentrada num órgão de topo, de cúpula, era o Supremo Tribunal Federal. Mas, se a Constituição passou a ser elemento de fundamentação de toda decisão judicial, para você alcançar essa conclusão, basta você ler o artigo 1º do Código de Processo Civil. Se a Constituição é o fundamento de tudo, logo, o juiz da primeira vara de família lá de Carangola, lá de Minas Gerais, ele também vai dizer o direito constitucional. Então, quando eu estou falando aqui, ó, jurisdição constitucional, eu estou falando do juiz da segunda vara criminal de Paracatu, por exemplo, de Uberlândia. Porque a jurisdição constitucional ela se expandiu e essa compreensão você vai alcançar lendo o texto do Luiz Roberto Barroso. Tá? Vamos lá. Leia essas perguntas aqui e entenda o seguinte, qual é o problema posto por essas pessoas? Note, por exemplo, só dar uma ênfase aqui, Ana Paula de Barcelos ela é muito dura, incisiva na pergunta dela. E a Ana Paula de Barcelos não é uma socióloga, não é uma politicóloga, é uma professora de direito. Então, qual é a questão que é posta aqui? A discussão dessas perguntas aqui é a seguinte, qual é o espaço adequado da jurisdição constitucional? A primeira coisa que você tem que dizer na resposta é a seguinte, isso é uma discussão atual e é uma discussão tormentosa na teoria política, na teoria constitucional. Vamos apresentar o problema. Como é que você apresenta esse problema para o examinador? Vamos lá. Examinador, quase todas as constituições do pós-guerra, pós-segunda guerra, eles adotaram um modelo específico. Que modelo é esse? A guarda da Constituição ela foi conferida a um tribunal especial. Apesar dessa destinação da guarda da Constituição a esse tribunal especial, a gente não definiu historicamente quais são os limites exatos, corretos, para a consecução dessa função. Qual função? A função de guardião da Constituição. É certo, a única coisa que é certa é a seguinte, é certo que o exercício do controle de constitucionalidade das leis, ela exige uma justificação que é baseada, ela é ancorada no direito positivo, né? Mas ela vai além, porque existem princípios que não estão expressos na Constituição e o Supremo diz que estão lá. Princípio da busca da felicidade, por exemplo. Então, a pergunta que se põe nesse problema é a seguinte, qual é o ponto ótimo de atuação da Suprema Corte? Qual é o ponto ótimo da jurisdição na democracia? Qual é o ponto ótimo do magistrado de primeira instância na democracia? Vamos lá. Temos um pressuposto básico. Qual é o pressuposto básico? Nós tratamos disso quando falamos do Habermas. O ideário democrático, ele vai preconizar o quê? Vai preconizar que o poder do povo, a descrição básica da democracia é o que revela o poder do povo de se autogovernar. É o povo que decide o que é bom para ele,
sim ou não. Então, nessa atribuição que foi colocada no colo da Corte Constitucional, essa Corte Constitucional ela tem que, a um só tempo, de um lado, promover os valores, os princípios da Constituição, mas essa promoção dos princípios ela não pode invadir temas que são decididos pelo processo político majoritário. Ou seja, o controle de constitucionalidade da sociedade, o controle jurisdicional da democracia não pode asfixiar a própria democracia. De qual democracia eu estou falando? Que espécie de democracia é essa? O que é democracia? Resposta certa. Só Deus sabe. Como é que você diz só Deus sabe na prova? São muitas interpretações diferentes, tá? Isso quer dizer, só Deus sabe. E essa é a resposta certa. Mas a gente pode mencionar alguns aspectos que são firmes na literatura sobre isso. A gente vai chamar de democracia um sistema, uma lógica, uma organização que vai envolver uma competição efetiva de partidos por cargos pelo poder. Não pode ser uma eleição fake. Não pode, como está fazendo a Rússia, invade uma área, aí faz lá um plebiscito para dizer assim, ó, tá vendo como o povo quer que a Rússia tome conta daqui? Não, não pode ser isso. Isso não é democracia. Tem que haver eleições regulares, tem que haver eleições limpas, todos os membros que têm direitos políticos, eles podem participar dessas eleições. Se faltar alguma coisa nisso, vira uma democracia de fachada, uma democracia puramente formal, tá? Dito de outra forma, o voto ele é livre, o voto ele é igual, e essa igualdade não pode ser uma igualdade formal, não. Tem que ser uma igualdade substancial, tá? Não uma igualdade meramente formal, das pessoas efetivamente participarem. Pessoas com fome não pensam, não raciocinam de forma adequada. Lembra que a gente tratou isso em Habermas, que defende democracia radical? Muito bem, lembre-se de Habermas para tratar de democracia. Esses direitos de participação da sociedade nas deliberações nacionais, nas deliberações estaduais, nas deliberações municipais, elas são acompanhadas obrigatoriamente de liberdades civis, de liberdade de expressão, de liberdade de discussão, uma liberdade, por exemplo, de formar grupos, de formar associações políticas e nessas associações, ingressar para transformar a realidade. Isso é democracia. Existem opções políticas reais, né? Nessa democracia, essas opções políticas, elas são de fato reais. Essa competição não é uma competição meramente formal. Existe uma regra da maioria, existem direitos da minoria que devem ser respeitados, daí o papel da Corte Constitucional, sobretudo a Corte Constitucional na era do pós-positivismo ou na era do neoconstitucionalismo, tá? Mas tudo isso gira ao redor de um pressuposto básico. Qual é o pressuposto básico? A ideia do autogoverno do povo. As pessoas, elas decidem por si próprias. Os conteúdos que são decisivos, os conteúdos fundamentais das normas, as normas que organizam a sociedade, as normas que organizam a comunidade política, tudo isso é decidido pelo próprio povo. E aí surge um paradoxo, chamado paradoxo da democracia constitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eventualmente, o próprio povo, eles optam pela não democracia. Eles dizem, olha, quem decide o que é bom para a gente somos nós mesmos. E nós decidimos que nós não queremos mais democracia. Pode? Não, não pode. Daí, essa ideia aqui, ó, do juiz na construção da democracia. Você, enquanto magistrado, você tem que lembrar desses pressupostos. Que deve haver pluralidade de ideias, que deve haver um debate efetivo. É possível a intervenção do judiciário nos meios de comunicação, na mídia, por exemplo, nos meios de comunicação social? No primeiro momento, você vai dizer o seguinte: claro que não.
Isso seria censura, e o Supremo já decidiu várias vezes que não é possível censura. Mas vamos pensar aqui numa coisa. Imagina um meio de comunicação, os meios de comunicação concentrados na mão de uma pessoa só. Imagina que o Musk, o cara que comprou lá o Twitter, ele compre a TV Globo, o SBT, a Bandeirantes e tudo está na mão dele. Nós iremos assistir vários canais, mas nós vamos assistir canais que nos instruem a partir de uma ótica só. Então seria possível o monopólio dos meios de comunicação social? Acho que não, porque isso não reflete a pluralidade, não reflete um aspecto democrático importante. Nesse aspecto, portanto, é possível uma intervenção judicial nos meios de comunicação social, mas não para impedir a veiculação de conteúdo. Ao contrário, você pode mandar vender um conglomerado de mídias, né? Televisão, jornal impresso, rádio, porque isso gerou uma univocidade das interpretações da sociedade. Então, nem sempre será impossível uma intervenção judicial nos meios de comunicação social, sempre lembrando o pressuposto democrático. Vamos voltar então ao paradoxo da democracia. Imagina que as pessoas elas se reúnem e a maioria fala assim, ó, não, nós queremos agora uma ditadura, não queremos mais democracia. Pode isso? Não, não pode isso. E aqui nós teríamos uma decisão judicial que viola o princípio democrático, que é essa ideia do autogoverno do povo. Porque a democracia é uma coisa tão importante, mas tão importante, que ela tem que ter um mecanismo de proteção dela contra ela mesma. E aí, num caso de judicialização desse tema, a decisão judicial tem que ser para impedir a morte da própria democracia. Né? Tem um livro famoso, vários livros que tratam disso, mas o mais famoso é Como as Democracias Morrem. As democracias estão morrendo atualmente por intermédio de mecanismos democráticos e não de tanque na rua. Tá? Então, voltando ao ponto aqui, vamos tratar de como a teoria política ou a teoria constitucional trata dessas intervenções judiciais, das possibilidades de intervenção judicial nesse aspecto específico. Então, abra o slide 18 e eu digo aqui, ó, teoria política, constitucionalismo. Nós temos dois eixos analíticos importantes, dois aportes teóricos importantes. De um lado, o substancialismo, de outro lado, o procedimentalismo. A pergunta que é feita aqui para essas duas teorias, para essas duas perspectivas de direito constitucional é a seguinte: quais são as possibilidades, quais são os limites da atividade judicial, tá? Nesse aspecto do pressuposto da construção da democracia. Então aqui no slide você tem dois eixos analíticos, dois aportes teóricos que querem explicar para a gente, responder para a gente essa questão. Na verdade, eles estão tratando de uma relação muito complexa. Que relação é essa? Direito e política. Eles vão debater sobre o constitucionalismo, sobre a jurisdição constitucional. Ambos, tanto o substancialismo como o procedimentalismo, eles reconhecem que a jurisdição constitucional ela tem uma função estratégica nas constituições do pós-guerra. Nenhum dos dois nega isso. Isso é muito importante saber. Mas a diferença fundamental entre esses dois aportes teóricos é o seguinte: o tipo de atividade jurisdicional, quando a interpretação constitucional está aplicando disposições constitucionais que guarnecem os direitos fundamentais. Vamos ver então como cada uma dessas correntes, cada um desses eixos analíticos interpretam isso. De um lado, nós temos aqui o substancialismo. O que é o substancialismo? Eles vão dizer assim para a gente o seguinte: olha, além de a Constituição prever o que a gente chama de polity, né, que a gente viu um pouco antes, além da polity, ou seja, as decisões políticas fundamentais do Estado, os substancialistas eles vão defender, eles vão enfatizar o papel da Constituição na sociedade. Eles vão identificar, sobretudo os substancialistas, um conteúdo material, especialmente no capítulo dos direitos fundamentais. Os substancialistas eles dão muita ênfase a isso. Tá? Isso eles vão dar especial relevância
em assuntos de alta controvérsia, por exemplo, em questões morais, em questões econômicas. A partir dessa perspectiva, a Corte Constitucional que subscreve a corrente substancialista, eles vão impor restrições às deliberações majoritárias. Então, temas como, por exemplo, o aborto. O não debate sobre o aborto no parlamento é um debate, é uma escolha política. O não debate é um debate. E aí, entre aspas, atropelando esse debate, o tema é levado para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal deliberar sobre uma questão moral absolutamente controvertida. O substancialismo, ele admite essa possibilidade. Nessa corrente, a Corte Constitucional ela vai resolver controvérsias mesmo havendo um dissenso razoável, um dissenso moral razoável na sociedade. Então, aborto, legalização de drogas, eutanásia, união homoafetiva, mesmo a sociedade não chegada ao consenso, isso é levado ao Supremo Tribunal Federal, à Corte Constitucional, e a jurisdição constitucional ela decide esses temas. Isso só é possível nessa corrente substancialista. E aqui surge o problema, a possibilidade do ativismo. Por quê? Ativismo no sentido de concretização de valores constitucionais. Uma concretização de valores constitucionais pelo processo judicial. Para o substancialismo, como a Constituição ela tem um papel diretivo, o judiciário ele se torna um elemento super relevante no papel de efetivar os valores constitucionais. Então, nesse enfoque do substancialismo, que considera a Constituição uma Constituição substantiva, o judiciário ele não serve só para equilibrar os poderes, para ser um mecanismo importante de checks and balances. O judiciário vai transcender essas funções de checks and balances e vai defender a teoria da máxima efetividade pelo Estado do núcleo essencial dos direitos fundamentais. É o que está escrito aqui no slide. Tá? Substancialismo. De outro lado, nós temos o chamado procedimentalismo. O que defende essa corrente, esse aporte teórico chamado de procedimentalismo? Em linhas gerais, esses adeptos da teoria procedimentalista, eles vão defender uma postura menos audaciosa do intérprete da norma constitucional. Em outros termos, o procedimentalismo vai defender a autocontenção judicial, o chamado judicial self-restraint, a autocontenção. O substancialista, ele é ativista. O procedimentalista, ele é contido. Ele não admite, salvo raríssimas exceções, o ativismo judicial. Então, o que o procedimentalista vai defender? Ele vai defender a promoção dos direitos fundamentais por intermédio do processo democrático. A jurisdição constitucional procedimentalista, ela vai proteger o processo de decisão da população. É possível, por exemplo, que o judiciário ele diga que o Estado ele tem que construir presídios, que ele tem que fazer audiência de custódia, que ele tem que cuidar das pessoas que estão presas. No modelo procedimentalista, é muito raro que isso aconteça, mas no substancialista é. É possível que o judiciário ele impeça a contribuição de pessoas jurídicas em campanhas políticas? Isso é típico, é uma típica decisão do Supremo que é procedimentalista. O que eles querem proteger? Os direitos fundamentais, eles são protegidos de forma indireta. Porque o Supremo está defendendo o quê? O processo deliberativo. Eles decidiram o seguinte, olha, não pode haver uma plutocratização do Brasil. Porque se você diz que os ricos eles podem contribuir, os políticos eles passam a ser representantes só dos ricos e não dos pobres. Então vamos proteger o processo democrático. Essa decisão, portanto, do Supremo é uma decisão procedimentalista e não substancialista. Tá claro? O procedimentalista, ele vai simplesmente controlar as regras do jogo democrático. E ele não vai, em regra, concretizar direitos fundamentais.
O procedimentalista vai defender um papel instrumental da Constituição. A Constituição ela vai se voltar para garantir instrumentos de participação democrática. Um voto livre, um voto limpo, um voto que as pessoas votam sabendo em quem estão votando. Um voto que as pessoas estão instruídas para votar melhor. O procedimentalista ele vai regulamentar o processo de tomada de decisão democrática. E ele vai valorizar, sobretudo, as liberdades políticas, nessa ideia de concepção democrática. Os valores substantivos da Constituição são valores secundários para o procedimentalista. Tá? Em consequência disso, o procedimentalismo, caso você opte por esse caminho, você vai simplesmente assegurar a observância do processo democrático. De novo, essa ideia do substancialismo, procedimentalismo, ajuda muito a gente a enxergar esse item 8 do edital, o juiz e a construção da democracia. Os dois resolvem o aspecto democrático. Por quê? A gente viu em Habermas que não existe democracia sem direitos fundamentais. Aqueles direitos de primeira dimensão, né? Os direitos de liberdade, eles são importantíssimos para que a democracia possa funcionar. Sem isso, a democracia não funciona. O substancialista, então, quando ele protege, ele dá direitos fundamentais às pessoas de uma maneira substancialista, ele, por via reflexa, também protege o direito à democracia. Mas democracia tem no primeiro plano os procedimentalistas. Quais são os argumentos procedimentalistas para limitar a atividade jurisdicional nesse aspecto substancialista, né? Nesse aspecto de concretização de normas fundamentais? O primeiro argumento procedimentalista contra a concretização de políticas públicas, por exemplo, é separação de poderes. A teoria dos freios e contrapesos para o procedimentalista é ampliada. Os poderes eles têm que se fiscalizar mutuamente para tutelar os direitos fundamentais. Mas um argumento importantíssimo e mais famoso dos procedimentalistas é a chamada reserva do possível, que a gente lembra só numa dimensão, mas é dividida em 3 dimensões a reserva do possível. Vamos lá. Primeira coisa, os direitos sociais, os procedimentalistas falando, os direitos sociais, eles não possuem um caráter absoluto. Eles devem ser sopesados, eles devem ser limitados pela colisão de valores que são verificáveis no caso concreto. Quais são os 3 pilares da reserva do possível? Primeira coisa, que é a coisa que a gente lembra em primeiro lugar, mas não é só essa, que é a efetiva existência de recursos para efetivar direitos fundamentais. Os recursos são limitados, eles reconhecem isso. A segunda coisa, uma disponibilidade não financeira, mas a disponibilidade jurídica para dispor desse recurso. Vou dar um exemplo para vocês nunca esquecerem isso. Imagina que numa repartição de competências, que não é a nossa, se você pegar lá o 21, 22, 23, 24, você vai ver que temos algumas atribuições que são comuns à União, Estado, DF, município. Meio ambiente, cuidar da Constituição, patrimônio histórico, tem várias coisas lá. Imagina, por exemplo, que nossa repartição de competências não seja uma repartição vertical, como é nesse aspecto. Imagina que a gente fez uma repartição de competências horizontal. Dissemos o seguinte, não é assim que funciona, estou dando um exemplo estapafúrdio. Imagina, por exemplo, que a educação fosse uma função da União, não do Estado, não do DF, não do município. Educação é só da União. Então, você ajuiza uma ação lá no TJ em Minas Gerais, contra o município de Barbacena, para que o prefeito ele construa a escola. Tem dinheiro? Tem. Então, o primeiro aspecto da reserva do possível, a existência de recurso, ela está preenchida. Tem dinheiro, ok. Mas o dinheiro é para isso? Não, porque na minha construção maluca de repartição de competências, educação é competência exclusiva da União. Está entendendo? Então, além da efetiva existência de recurso para efetivar o direito fundamental, tem que haver uma disposição jurídica, disponibilidade jurídica para dispor desse recurso. E, enfim, em terceiro lugar, a razoabilidade do pedido. Eu tenho um grave problema de autoestima porque me faltam alguns poucos fios de cabelo na cabeça. O que eu faço?
ajuiza uma ação na justiça para que vocês paguem uma peruca para mim, para que no próximo encontro ele chegue aqui com o cabelo da Joelma para poder conversar com vocês. Não é um pedido razoável. Esse não é. Mas nós temos alguns que não são fáceis de decidir. Como, por exemplo, comprar um medicamento de 10 milhões de reais para uma criança, para ela sobreviver. Não é decisão fácil, tá? Vocês certamente vão se deparar com esse tipo de questão, que é uma decisão difícil, tá? Vamos lá. Qual o reflexo desse debate, substancialismo e procedimentalismo, no campo político? O propósito desse debate é resguardar um espaço, um amplo espaço, para as decisões políticas majoritárias. Para os teóricos procedimentalistas, uma atuação mais ativa da jurisdição constitucional só vai ser legítima quando ele estiver tratando dos pressupostos democráticos e não de valores sociais, direitos sociais substanciais. Não posso acusar a jurisdição constitucional de antidemocrática. Isso por quê? Porque se fosse assim, as cortes elas iam estar agindo em nome do próprio ideário democrático. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os dois, procedimentalismo e substancialismo, eles vão concretizar valores na Constituição. Só que os substancialistas, eles vão dar importância ao conteúdo material da Constituição. Os procedimentalistas, eles vão dar importância ao procedimento democrático que está previsto na Constituição. Vou ler para você aqui um expoente muito importante da autocontenção judicial, tá? Dessa ideia de procedimentalismo. Um sujeito chamado John Hart Ely. E aí ele vai explicar para a gente, vai fazer um paralelo que é muito importante, muito ilustrativo, para você nunca esquecer um argumento procedimentalista, cujo autor aqui chama John Hart Ely. Vou ler para vocês aqui na página 136 da minha versão em português, tá? Ele vai dizer para a gente o seguinte: a linha de decisão judicial constitucional que aqui recomendo é análoga ao que seria nos assuntos econômicos, uma orientação antitrust, entendida como oposta a uma orientação reguladora. Ele vai explicar. Em vez de ditar resultados substantivos, ela intervém apenas quando o mercado, neste caso, o mercado político, está funcionando mal de modo sistêmico. A jurisdição constitucional ela vai atuar numa orientação antitruste. Só vai atuar quando o mercado político não estiver funcionando adequadamente. E não vai atuar numa orientação reguladora. É o que diz John Hart Ely, que é um autor importantíssimo que está do lado do procedimentalismo. Diz o Ely, também é cabível uma analogia com um árbitro de futebol. O juiz deve intervir somente quando um time obtém uma vantagem injusta, não quando o time errado faz gol, tá? Procedimentalismo, John Hart Ely. Temos autores substancialistas? Temos. Um sujeito que, incrivelmente, vocês têm a impressão que eu já li isso aqui, mas um autor que é como vocês viram, eu esqueci o nome do autor. Vamos lá. Temos autores substancialistas? Temos um autor que vocês conhecem muito bem, um autor chamado Lênio Luiz Streck. Ele vai dizer o seguinte: reconheço o debate do Habermas, ele cita o Habermas. Habermas é outro procedimentalista, como nós vimos, que adota aquele paradigma procedimentalista, que não gosta da colonização do mundo da vida e essas coisas que vocês já sabem de cor e salteado. E aí ele menciona o Habermas, vai dizer o seguinte: o tribunal, Lênio Streck falando, o Tribunal Constitucional não deve ser o guardião de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais. Deve sim zelar pela garantia de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um entendimento sobre a natureza de seus problemas e a forma de sua solução. Qual é o pressuposto do Lênio Streck? Ele vai dizer o seguinte: o Brasil não é a Alemanha. O Brasil não é os Estados Unidos ou a Inglaterra, que já tem uma seguridade social muito forte. Não, nós temos fome. Fome, gente, fome. Que piorou com a pandemia, mas já tinha antes da pandemia. E, em razão disso, o Lênio Streck fala assim, não, eu não posso dizer que eu vou proteger o procedimento democrático. Não, eu tenho que dar valores substanciais para essas pessoas,
para que elas consigam respirar, para que elas consigam pensar, para que elas consigam participar do jogo democrático de forma igual, ou menos desigual, vamos falar assim, né? Por tais razões, entendo que o órgão encarregado de realizar a jurisdição constitucional deve ter uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, levando-o a transcender as funções de checks and balances, mediante uma atuação que leve em conta a perspectiva de que os direitos fundamentais e sociais, estabelecidos em regras e princípios exsurgentes do processo democrático, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, têm precedência mesmo contra textos legislativos produzidos por maiorias parlamentares. Mais adiante ele vai dizer, o modelo substancialista trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece as condições do agir político estatal, possuindo suas normas um caráter diretivo. É o constitucionalismo dirigente que ingressa nos ordenamentos dos países após a Segunda Guerra. Consequentemente, é inexorável que, com a positivação dos direitos sociais fundamentais, o Poder Judiciário, e em especial a Justiça Constitucional, passe a ter um papel de absoluta relevância, mormente no que diz respeito à jurisdição constitucional. Tá bom? Lênin Streck é um autor substancialista, mas atenção, o fato dele ser substancialista não vai dar para ele a possibilidade de defender um ativismo do ponto de vista de interpretações subjetivas. A luta do Lênin Streck é contra isso, essas interpretações subjetivas da Constituição. Tá bom? O debate, portanto, substancialismo e procedimentalismo é um debate importantíssimo para tratar dessa ideia de papel do juiz na jurisdição constitucional. Tá ok? O papel do juiz na construção da democracia. Muito bem. Eu acho que esses são os elementos importantes para a gente tratar desses aspectos específicos. Muito embora essa seja a aula número 10, nós vamos continuar. Tem algumas coisas que eu quero tratar com vocês ainda em vídeo e outras coisas que eu vou preparar o material e mandar para vocês. Então, aguardem, teremos mais aula. Eu vou fazer uma aula específica sobre psicologia, psicanálise, atuação do magistrado, muito embora acho improvável que essa questão esteja na prova, mas just in case a gente precisa tratar desses temas, tá bom? Então, terminamos a nossa aula 10, mas a gente vai continuar com outras aulas para tratar de outros temas e temos outros materiais para enviar para vocês. Tenho recebido algumas questões, estou aguardando todas, é porque a gente está assim no final do mês do gabinete, então eu estou ficando louco. Mas começando de maio, começando um novo mês em maio, no comecinho do mês, obviamente, eu vou mandar coisas para vocês e vou gravar essa aula de psicologia, tá bom? Até loguinho, tchau, tchau.